Por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal aceitou a liminar na ação direta de inconstitucionalidade que suspende a eficácia da lei que autoriza o uso da fosfoetanolamina sintética, conhecida como a pílula do câncer, por pacientes com a doença. Por 6 votos a 4, o plenário da Suprema Corte concedeu liminar, suspendendo a lei que autorizou pacientes com câncer a fazer uso da fosfoetanolamina, substância supostamente eficaz no combate à doença. A lei foi questionada no STF pela Associação Médica Brasileira, que alegou que o uso do medicamento só pode ser autorizado quando for regulamentado pela Anvisa e sua eficácia for comprovada. Se a lei prosseguir dessa forma mal feita, desrespeitando toda a comunidade médica científica internacional e nacional, haverá um aumento das mortes pelo abandono do tratamento convencional já existente. O relator, ministro Marco Aurélio, votou pela suspensão da lei, alegando que é dever do Estado garantir o controle das substâncias fornecidas à população e destacou que o Congresso Nacional não pode autorizar a comercialização de um medicamento que não possui registro na Anvisa. O Congresso Nacional, ao permitir a distribuição de remédio sem o controle prévio de viabilidade sanitária, não cumpriu com o dever constitucional de tutela da saúde da população. Defiro a liminar pleiteada para suspender a eficácia da Lei 13.269 de 2016 até o julgamento definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade. É como voto. O ministro Edson Fachin abriu a divergência, entendendo que o fornecimento da fosfoetanolamina deve ser garantido a pacientes terminais. Há casos em que, ante a gravidade da doença apresentada pelo paciente, a própria agência reguladora admite processo simplificado. O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o relator e destacou que, em casos excepcionais, a Anvisa já libera medicamentos ainda não aprovados para pacientes terminais. Tal programa viabiliza a oferta de medicamento novo promissor para uso pessoal de pacientes, ainda sem registro na Anvisa, que esteja em processo de desenvolvimento clínico destinado a pacientes portadores de doenças debilitantes graves e ou que ameacem a vida e sem alternativa terapêutica satisfatória com produtos registrados no país. Para o ministro Dias Toffoli, um juiz não tem competência para avaliar um medicamento. Eu não tenho competência nenhuma, e nenhum de nós aqui tem competência nenhuma de avaliar se o medicamento é seguro e é eficaz. O risco para o paciente de uma substância ainda não testada, ela produz talvez mais riscos do que benefícios. O ministro Luiz Fux defendeu a realização de uma audiência pública com a comunidade científica para debater o assunto. Ausência de capacidade institucional do Poder Judiciário regular essa questão. É o típico caso de uma questão que demanda audiência pública, que precisamos ouvir a comunidade científica. Com a decisão, a lei que liberava a fosfoetanolamina fica suspensa até que o STF decida a questão de forma definitiva. Mas o entendimento não afeta os pacientes que já têm acesso à substância. Para eles, o fornecimento continua liberado. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui no estúdio e vai explicar para a gente como foi esse julgamento ontem no plenário do Supremo. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Bom, é uma decisão liminar essa, né? O assunto ainda deve voltar ao plenário do Supremo Tribunal Federal e sede em caráter de mérito da ação direta de inconstitucionalidade que ainda não foi decidida. O que se questionava e que foi julgado na sessão plenária de ontem era se haveria a plausibilidade desse pedido ou do pedido da suspensão dessa lei que autorizava o fornecimento dessa medicação, mesmo sem o consentimento da Anvisa, e se haveria um perigo da demora no caso dessa suspensão da lei e possíveis riscos à saúde pública, risco à vida de pacientes que estariam sendo submetidos a esse tratamento
tratamento, ainda sem conclusões técnicas suficientes, pelo que a própria autora dessa medida cautelar e dessa ação direta de inconstitucionalidade ponderou e, portanto, os ministros acabaram decidindo apenas a medida cautelar. A ação direta de inconstitucionalidade deve ser decidida num segundo momento sobre o mérito, sobre a manutenção ou não da suspensão dessa lei que permitiu a fabricação, a distribuição e o uso para o tratamento do câncer, o que se denomina de neoplasia maligna. Mas o interessante é que a gente pôde verificar durante o julgamento de ontem que o plenário se dividiu, não é? Foi uma votação não tão tranquila, 6-4 para deferir a medida cautelar, mas outros argumentos trazidos para manter a lei também devem ser levados em consideração. O ministro Edson Fachin, que acabou abrindo a divergência, já que é o primeiro a votar após o relator, ele disse que haveria sim, não estaria havendo uma competência, uma invasão de competência na esfera administrativa do Poder Legislativo ao criar essa legislação, porque é também uma opção do Poder Legislativo criar a própria agência. E também a agência, ela possui mecanismos, ele até diz isso no vídeo que nós acabamos de ver, na reportagem, ele diz que há métodos simplificados na própria Anvisa para se autorizar uma medicação. Então ele dava uma interpretação, considera a lei constitucional, mas dava uma interpretação conforme. De que maneira nós devemos fazer a leitura dessa lei, segundo o ministro Edson Fachin? É possível que a medicação, essa pílula do câncer, que eu não me atrevo a falar o nome, Érica, porque eu vou errar, mas que essa pílula do câncer, ela poderia ser ministrada para pacientes terminais e não para todo e qualquer tipo de tratamento do câncer. Mas a maioria que se formou, então, foi no sentido de se proibir, já que há uma suspensão da eficácia dessa legislação, até que o mérito dessa ação direta de inconstitucionalidade venha a ser definitivamente julgado pelo plenário do Supremo. Karina, a gente viu ali na reportagem da Ana Paula Ergang, no plenário de ontem, o ministro Luiz Fux falando sobre a possibilidade de uma audiência pública sobre esse assunto. Uma audiência pública pode ser prevista, marcada e realizada após o início do julgamento? Nesse caso nós tivemos só o julgamento da medida cautelar, mas a ação direta de inconstitucionalidade ainda vai decidir efetivamente se suspende com eficácia vinculante para que ela não produza mais efeitos definitivamente num segundo momento. Essa circunstância aconteceu, eu me lembro, quando do julgamento da ADPF 54, também da relatoria do ministro Marco Aurélio, que tratava do caso de interrupção das gestações de fetos anencéfalos. Houve uma discussão sobre a medida cautelar, que havia sido deferida a liminar pelo ministro Marco Aurélio e depois cassada pelo plenário, e antes da realização do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, o ministro realizou uma audiência pública para buscar maiores informações inclusive técnicas, sobre esse tema que é de um tecnicismo muito grande, não é? Até o ministro Dias Toffoli, a gente pôde ver que ele diz, nós não temos competência para dizer se essa medicação, ela vai efetivamente produzir os efeitos que se pretende sem essas conclusões técnicas e científicas que devem ser realizadas e que ainda não foram. Então, a sugestão até do ministro Luiz Fux é que seja realizada uma audiência pública, mas que fica sempre a critério do próprio relator. O ministro Marco Aurélio é quem vai decidir se realiza ou não a audiência pública antes do julgamento de mérito dessa ação. Tá ótimo, Karina. Obrigada pelas explicações por hoje. Eu que agradeço. Até a semana que vem. Até.